Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso colega, o professor Gabriel Rocha Furtado, que é doutorando em Direito Civil na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e tem participado recentemente de eventos nacionais e internacionais que discutem o direito civil aqui no Brasil. Professor Gabriel, seja muito bem-vindo ao Sintonia Jurídica. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Hoje, para a gente tratar aqui desses debates acadêmicos, na área do direito civil. Professor Samuel, muito obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação estar presente aqui para falar um pouco para a comunidade sobre o que nós temos feito no curso de Direito da Universidade Federal do Piauí. Professor Gabriel, muita gente tem curiosidade de entender como funciona o mundo acadêmico do direito. Porque, em regra, o operador do direito, ele com o seu bacharelado, ele pode se inscrever nos quadros do OAB ou assumir algum cargo público e com isso ele desempenha as suas atividades sem necessidade de outras formações. Mas, por outro lado, a gente sabe que dar continuidade numa pós-graduação stricto sensu a nível de mestrado e doutorado nos coloca a oportunidade de enfrentar questões do direito muito mais profundas, questões complexas da nossa realidade. E eu queria que você nos falasse um pouco sobre como essa experiência que já passou pelo mestrado e agora está no doutorado, que pesquisas é que estão lá inseridas nesse mundo acadêmico do direito civil. Professor Samuel, é muito pertinente seu questionamento, pois de fato a graduação ela não encerra por si só todo o conhecimento deste complexo fenômeno social que é o direito. No mestrado, no doutorado, enfim, num curso de pós-graduação stricto sensu, o que nós tentamos, o que nós desejamos é fazer uma reflexão mais aprofundada a respeito do próprio sentido de ser do direito, de quais são os objetivos de uma construção sistematizada, ordenativa em um determinado sentido, enfim, o que se quer mudar na sociedade, como se quer mudar na sociedade e quais os instrumentos que serão utilizados para se alcançar esta construção social. Lembrando que nosso ordenamento jurídico constitucionalizado, ele é consideravelmente recente, ele tem lá seus 28 anos de existência da Constituição da República, desde então nós ainda estamos tentando dar uma homogeneidade ao ordenamento jurídico a fim de que todo o direito ainda resplandeça, ou melhor dizendo, ainda não, que todo ordenamento jurídico resplandeça os valores da nossa Constituição da República de 88. Eu sempre ouço falar que há um debate entre os civilistas brasileiros sobre essa questão da ordem constitucionalizada. De fato, qual é o impacto da Constituição Federal de 1988 sobre o ordenamento jurídico civil? Quer dizer, a gente sabe que o nosso Código Civil é de 2002, o atual que está vigente, mas a promulgação da nossa atual Constituição, a gente vinha com um Código Civil lá do início do século XX. E aí se começou a falar muito sobre isso. Qual o impacto dessa Constituição sobre o Código Civil? De fato, o que é esse fenômeno da constitucionalização da ordem civil? Excelente pergunta, professor. Temos que fazer uma breve recapitulação a respeito da história do direito civil no Brasil. O Brasil ele teve em um código nacional, nós temos dois códigos, o de 1916, não mais vigente, e o Código Civil de 2002. O que acontece? A nossa tradição civilista no Brasil, ela é eminentemente patrimonialista. A discussão que se faz, e aí é um engate para essa discussão a respeito da constitucionalização do direito civil, é que esta Constituição de 88, ela fez uma revalorização de todos os valores do direito, colocando a pessoa e seus interesses existenciais no centro do ordenamento, de maneira tal que, se os interesses patrimoniais continuam a merecer proteção jurídica, e nós não duvidamos disso, esses interesses patrimoniais eles devem ser funcionalizados no melhor interesse desses interesses existenciais, ou melhor dizendo, eles devem ser funcionalizados no melhor proveito e na melhor proteção desses interesses existenciais. E aí a discussão ganha corpo, porque se muito embora o novo Código Civil, ou melhor dizendo, o Código Civil vigente seja de 2002, então em tese ele veio a ser editado pós-Constituição de 88, há um problema a ser enfrentado, porque na verdade ele é oriundo de discussões que remontam em último grau à década de 50, com um anteprojeto do Orozimbo Nonato, depois veio um projeto de Código de Obrigações do Orlando Gomes, de 65, e depois veio a ser
instituído uma comissão presidida pelo professor Miguel Reale em 72. Então esse Código de 2002, na verdade, ele foi pensado e engendrado muito antes da vigência da Constituição de 88. Então não é algo entregue pronto para a sociedade que este Código Civil de 2002 ele já seja constitucionalizado pelo legislador. Isso nós acreditamos que não seja verdade, que ele continua a ser, em muitos aspectos, ainda muito preso a essa tradição patrimonialista, a essa tradição patriarcal do Código Civil de 1916. Então, muitas das suas sistematizações, das suas normativas, elas ainda precisam de uma reflexão, de um cotejamento com a Constituição de 88. Então, a ideia é que esses valores existenciais e sociais da Constituição de 88, eles sejam densificados dentro das normativas do direito civil, porque em muitos aspectos da vida das pessoas, da nossa vida social, eles são resolvidos diretamente, novamente, por uma tradição jurídica no Brasil, por um comando do Código Civil e não exatamente por um comando da Constituição. Então a ideia é preencher os comandos civilistas com esse conteúdo existencial, com esse conteúdo social, com essas preocupações de repersonalização do direito, ou seja, colocar a pessoa humana no centro do ordenamento. Você que está nos ouvindo aqui na Rádio Universitária, eu estou entrevistando o professor Gabriel Rocha Furtado aqui no Sintonia Jurídica, que está nos falando sobre o direito civil brasileiro. Professor Gabriel, esse direito civil, como é que a gente pode resumir, definir o direito civil? Quais são as questões centrais que esse ramo do direito trata, né, para que o nosso ouvinte consiga ter essa visão geral? O direito civil é constituído de que tipos de normas? O direito civil ele trata das nossas vidas privadas, das nossas vidas que não envolvem diretamente uma atuação do Estado. Então, o casamento, por exemplo, que merece proteção do Estado, que tem a proteção do Estado, ele envolve mais propriamente o interesse de duas pessoas que ali estabelecem uma comunhão a fim de realizar estas pessoas nas suas existências. Enfim, outro exemplo, trata também dos contratos que envolvem negociações entre duas pessoas particulares. Enfim, de modo geral, o direito civil ele trata das relações que não envolvem diretamente uma atuação do Estado, que o Estado, se atua indiretamente como posição de garante, a fim de que os preceitos e os desejos, os desígnios desses particulares em suas vidas privadas sejam respeitados e merecedores de proteção pelo ordenamento. Mas considerando que esse direito civil trata da relação entre os particulares, que institutos, que princípios, que valores da ordem constitucional que podem, de alguma forma, interferir nesse regramento civil? A Constituição ela tem ampla influência na vida civil, desde os aspectos mais comezinhos, como por exemplo uma negociação entre dois particulares, que ela faz incidir nesta relação contratual uma teleologia, um comando valorativo de que um contrato não pode ser um campo de batalha entre dois contratantes, mas que um contrato ele deve fazer com que os contratantes trabalhem em comunhão em fim de um bem em comum, enfim, do adimplemento, que seria, em tese, benéfico aos dois contratantes. Há questões mais profundas e mais sensíveis às pessoas humanas, como, por exemplo, o reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Já se discute também a possibilidade do casamento entre mais de duas pessoas a constituir uma única família. Então, um casamento entre 3 pessoas, 4 pessoas. Teve uma recente discussão do Supremo Tribunal Federal a respeito da multiparentalidade. Multiparentalidade que seria o reconhecimento da possibilidade de uma mesma criança ter 2 pais, 2 mães, uma mãe, 2 pais, um pai, 2 mães, enfim, que haja a possibilidade de nós rompermos um pouco essa tradição de que uma criança só pode ter um pai e uma mãe obrigatoriamente. Isso é o direito civil constitucional na veia, digamos assim. Esse direito de família realmente é um exemplo que deixa muito claro. Quer dizer, as pessoas têm, inclusive, a sua liberdade de se unirem, garantido na Constituição, né? E o Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente justamente sobre a dupla parentalidade, no caso lá, mas nesse caso era a dupla parentalidade, que uma filha conseguiu o reconhecimento de 2 pais, né, na sua certidão. São muitos realmente os temas do direito civil. Eu fiz uma pergunta ali provocando, porque em regra há uma discussão entre constitucionalistas e civilistas de qual é o mais amplo ordenamento, a mais ampla disciplina dentro do direito, e o direito civil e o direito constitucional
estão sempre nessa disputa. Você deixou muito claro para a gente que o direito civil envolve desde questões de família, parte contratual, bens, sucessões e por aí vai. A sua tese hoje que está sendo desenvolvida, professor Gabriel, trata de que tema dentro do direito civil? Eu estou discutindo, estou tentando sistematizar critérios valorativos que permitam, em tese, a solução de problemas derivados de situações em que, sobre o mesmo bem jurídico, incidam uma pluralidade de direitos reais titularizados por uma pluralidade de pessoas, de modo tal que, em tese, esse exercício de plurimus direitos reais por plurimas pessoas pode se tornar conflitante num caso em concreto. Só para deixar claro, direitos reais e direitos de pessoas, qual a diferença desses dois conceitos? Isso é uma divisão também tradicionalista do direito civil entre direitos pessoais, obrigações, direito de crédito e direitos reais. A discussão ela tem se tornado crítica, inclusive, porque para alguns doutrinadores não há mais uma diferença ontológica, qualitativa entre direitos reais e direitos pessoais, obrigações, que seria muito mais uma questão de abrangência. Mas, conceitualmente, se diz que os direitos reais são aqueles direitos que alguém tem sobre uma determinada coisa que geram eficácia perante toda a universalidade de pessoas. Toda a universalidade de pessoas deve obedecer, ou melhor dizendo, deve guardar respeito a esse direito titularizado por uma única pessoa. Por exemplo, o direito de propriedade. O direito de propriedade gera uma relação jurídica direta entre o proprietário e toda a universalidade de pessoas que devem obedecer esse direito de propriedade. E aí, nós do direito civil constitucional dizemos, desde que este titular exerça esse direito de propriedade em obediência aos comandos constitucionais. Por exemplo, fazendo com que essa propriedade cumpra sua função social. Dentro da tese, então, você aborda as consequências dessa múltipla incidência de direitos. E quais seriam as hipóteses que você está pesquisando? Há novos modelos jurídicos que, porque derivam da autonomia privada, eles fogem um pouco a esses regramentos tradicionais. Existe uma situação que tem se tornado comum no Brasil, por exemplo, dos chamados condotéis, que são condomínios hoteleiros em que alguém compra uma cota de um empreendimento imobiliário, na planta ainda, tornando-se proprietário de uma única unidade habitacional, mas há uma limitação do exercício do direito de propriedade desta unidade habitacional. A destinação funcional dela deve ser específica para o aluguel de habitações, como o exemplo, como seria muito similar a um hotel, e a administração dessas unidades habitacionais ficaria a cargo exclusivamente do condomínio. Daí se falar que são condomínios hoteleiros. Esses condotéis eles se tornaram muito comuns no Brasil, sobretudo por causa dos últimos grandes eventos da Copa do Mundo e das Olimpíadas na cidade do Rio de Janeiro. Outras situações são de empreendimentos imobiliários mais complexos, em que há uma estruturação contratual sequencial. Alguém compra uma unidade habitacional já vinculada a uma obrigação de alugar esta unidade habitacional a outra pessoa, é o que a lei do inquilinato chama de build to suit, construir para alugar. O financiamento é feito por um banco, enfim, uma financeira qualquer, que como garantia exige um direito de hipoteca e pode sublocar, pode terceirizar, digamos assim, esse direito de hipoteca, esse direito de crédito para uma quarta pessoa. Para ficar claro, esses interesses eles estariam sendo normatizados por um contrato de múltiplas partes? Às vezes até mais de um contrato. Existem contratos que a doutrina chama de contratos coligados, contratos que têm pontos de atração em comum. Então, muito embora em tese eles possam não ser todos assinados pelas mesmas partes, há um grau de vinculação funcional entre um e outro. Ótimo. Bem, você está nos ouvindo aqui na Rádio Universitária, no Sintonia Jurídica. Hoje nós recebemos o professor Gabriel Rocha Furtado, que está nos atualizando sobre várias questões do direito civil atual. Professor Gabriel, a gente sabe que esse tipo de discussão interessa ao estudante de direito, interessa ao professor de direito, aos operadores, que também tem muita vontade de continuar a sua formação na pós-graduação. E aqui na Universidade Federal, você que tem ocupado desde 4 meses atrás a chefia do Departamento de Ciências Jurídicas, nós temos aí iniciativas para ter cursos de pós-graduação em 2017. Você pode nos falar sobre o que tem previsto, né? Quais são as ações do departamento para a pós-graduação em Direito? O Departamento de Direito, e neste momento eu ocupo a chefia, ele está funcionando mais como um meio campo, digamos assim, distribuindo as bolas, enfim, fazendo com que as engrenagens funcionem bem. Nós temos uma comissão montada, composta
originariamente por todos os professores doutores da Universidade Federal do Piauí, que está estruturando os cursos de pós-graduação, um curso de pós-graduação lato sensu, uma especialização, que possivelmente será em Direito e Democracia. Talvez o edital será lançado, se tudo caminhar bem, o edital será lançado no começo do próximo ano. E a comissão também trabalha em um nosso grande sonho, que é a abertura de um curso de mestrado de Direito aqui em Teresina, aqui na Universidade Federal do Piauí, que é muito carente desse tipo de curso, já que nós somos o único estado do Nordeste que não tem um mestrado em Direito. Enfim, a comissão está trabalhando, está fazendo reuniões periódicas, a coisa está caminhando, está sendo construída tijolo por tijolo, e nós temos aí a expectativa de que nos próximos poucos anos nós tenhamos aqui na Universidade Federal do Piauí um curso de mestrado em Direito. E essa temática do direito civil com certeza estará dentro das disciplinas. Certamente, professor Samuel. Professor Gabriel, eu agradeço muito a sua presença aqui no Sintonia Jurídica. Muito obrigado, professor Samuel, sempre à disposição. Lembrando a toda a comunidade piauiense que o curso de Direito ele está de portas abertas para qualquer pessoa da cidade de Teresina ou do estado do Piauí que queira dar uma contribuição, tirar alguma dúvida, enfim. Aqui no campus Ministro Petrônio Portela. Sintonia Jurídica.